mudar a vida das pessoas. Ou a gente não muda a vida das pessoas. A nossa marca, o nosso produto, ele não faz a menor diferença. Então agora, para a gente entrar na reta final, vamos falar de aplicação do tom de voz, padronização e linguagem. Eu venho falando isso de várias formas diferentes, em vários momentos aqui diferentes com você, sobre essa importância da gente ter a editoria, da gente ter uma consistência de marca, da marca ser uma ficção, dela ser materializada através das pessoas, dos profissionais, da linguagem que está envolvida, né, dentro dessa marca. E o tom de voz é alguma coisa que a gente pode tangibilizar, a gente consegue materializar. Ele é a tradução da fala da marca. É como se hoje eu parasse para entender a minha linguagem e eu começasse a escrever alguns tópicos que me representam. Assertiva, bem-humorada, engraçada. Esses são os adjetivos aqui que eu estou procurando para o meu tom de voz, né? Mas o tom de voz, ele é como a marca vai falar. E fala, né, no sentido de escrita, no sentido de se mostrar ao mundo, no sentido de uma foto, de um vídeo, né? Quando a gente fala, não é necessariamente só aquilo que está em linguagem, né? Principalmente, um exemplo que eu coloquei aqui para você, para entender direitinho como a gente tangibiliza isso, e não só na parte da linguagem, mas na parte da imagem também, é muito importante. Eu sempre tenho a mesma voz. Eu sempre tenho o mesmo tom, eu vou mudando conforme as minhas situações, né? Eu vou modulando a minha voz, o meu tom de voz. E aí, como a gente pode pensar na prática, sentar e desenvolver com a equipe um tom de voz? Eu acredito que seja das coisas mais difíceis da gente fazer, por isso eu trouxe um roteiro para pensar a personalidade da marca, para pensar como a marca realmente ela se manifesta, porque não é alguma coisa fácil. Às vezes eu vejo planejamentos de tom de voz muito rasos. A minha marca ela é alegre, a minha marca ela é positiva e a minha marca ela é criativa. São adjetivos que acabam também não significando nada se a gente não explicar melhor, né? Ela é criativa como? Ela gera novas palavras, ela tá sempre inventando moda, os vídeos são completamente diferentes dos vídeos padrão nesse segmento. Então a gente tem que realmente mostrar que aquilo que está escrito acontece na marca, né? É super comum também a gente ver a nossa marca, ela é amiga, ela tem qualidade e ela tem ótimo atendimento. Às vezes eu vejo isso não é o tom da marca. Isso não é tom de voz, né? Isso aí são outras características e que eu também acredito que nem devam ser características de reforço, porque é óbvio que você tem uma marca e você tem que entregar o melhor serviço. E você tem que entregar qualidade. Quantas vezes a gente vê pessoas falando, o diferencial da minha marca é a qualidade. Meu Deus, né? A qualidade é uma coisa que eu espero que tenha. O diferencial da marca pode ser o próprio tom de voz dela. Como que eu gosto de trabalhar na prática? Como eu disse para você bem no início da nossa conversa, eu venho da prática. E foi a prática que me levou para uma reengenharia de fazer a teoria se aplicar àquilo que eu fazia, né, no dia a dia. A gente precisa ter, além da documentação, né, como a gente falou, documentar o projeto editorial e documentar também o tom de fala, que a gente também chama de brand voice, né, a voz da marca. Então, como que a gente vai garantir que a marca vai ser consistente? Como a gente vai garantir que todas as pessoas envolvidas nesse processo aí de conteúdo, que elas realmente façam alguma coisa em consonância, né, não em dissonância, cada uma escrevendo de um jeito, uma gosta de usar hashtag, a outra não gosta. É a gente fazer um detalhamento. Eu trouxe uma série de perguntas
Daqui a pouco a gente vai ver essas perguntas, mas eu responderia todas essas perguntas e eu deixaria nesse documento de tom de voz. Eu preciso saber como a marca responde a determinados estímulos, como a marca responde a determinadas situações. E aí eu vou partir para um outro material, que é o do and don'ts. Faça isso, não faça aquilo, né? De uma forma bem clara. Então, a marca ela não usa determinadas cores, a marca não fala determinadas palavras, ou a gente sempre se refere aos nossos clientes dessa maneira, dessa forma. É muito importante isso. Assim como o conjunto de palavras. Eu já citei aqui que era muito bom quando eu fazia um conteúdo para uma marca, que ela tinha ali uma nuvem de palavras, e eu olhava para essa nuvem enquanto eu estava escrevendo, né, enquanto eu estava criando ali os conteúdos para ela, e falava, opa, vou usar essa palavrinha que vai combinar, permita-se, ou vou colocar inspire-se. Então eu vim ali pegando alguns elementos para trazer essa identidade mais padronizada, né, para que isso aconteça de uma melhor forma. E também é interessante que a gente faça as palavras que a gente não vai usar. Do mesmo jeito que tem a nuvem de palavras mais frequentes, né, que a gente quer dar ênfase e que a gente vai repetir, no mesmo sentido da propaganda, repetição, e eu preciso repetir algumas coisas para que elas colem na mente das pessoas, né? Aí eu vou passar a fazer a lista que eu não vou usar de palavras, o que eu não vou fazer. Então é importante a gente ter esse cenário muito bem documentado também. E quando for mudar, se reúne e muda todo mundo junto. Eu tô indo na próxima semana fazer um trabalho de branding para uma marca e a primeira coisa que eu falei pro pessoal é: cadê o brand book antigo? Cadê o livro da marca antigo? Porque cada dia eu tô numa marca e quando eu tô naquela marca, eu preciso relembrar o que ela coloca como importante da sua personalidade. Então, no caso, essa marca, ela é uma marca muito sóbria, ela é uma marca séria, ela não é uma marca ativista, ela não é uma marca bem-humorada. E a partir disso, é importante porque eu olho determinados conteúdos, sejam da marca, da própria marca, sejam conteúdos contratados de terceiros, e eu olho e falo, opa, tá dizendo aqui que a marca é sóbria, só que aqui ela tá usando um turbante da Carmen Miranda. Isso não é sobriedade. Eu uso o brand book, eu uso todas aquelas palavras, o do and don'ts, né, os dicionários e o antidicionário, para justamente validar aquilo que eu estou fazendo. É como se fosse um checklist. Eu olho para o conteúdo feito e eu olho ali para o guide e eu falo, opa, tá funcionando? Não tá funcionando. Como que eu começo a pensar no tom de voz da marca? Né? Falei inúmeras vezes, a marca é uma ficção, a marca ela não existe, o que existe são as pessoas, né? É um clichê falar isso, é um clichê repetir isso, mas é importante porque às vezes a gente perde um pouquinho essa noção de que somos os representantes da marca enquanto profissionais, e que aí cada um vai ter a sua identidade, mas enquanto pessoas que estão escrevendo como se fosse a marca, que estão ali fazendo aqueles conteúdos, ela precisa estar muito alinhada com a visão de mundo da marca. Então eu aprendi a fazer como a gente faz uma narrativa de marca, né? Como que a gente traduz essa marca numa história? São 9 perguntas. A primeira é: qual é a história de criação da marca? Fundamental, como ela foi criada, foi uma pessoa sozinha, foi um casal, batalhador, ou foi uma pessoa que herdou uma empresa familiar. Tudo isso parece ser só detalhe, mas na hora que a gente escreve, se torna tão mais fácil a definição daquilo que a minha marca vai falar e de como a minha marca vai falar. Segunda pergunta, o que fazemos? Então, o que a gente faz? Né? A gente fabrica alguma coisa, a gente presta algum serviço, como nós fazemos isso? Então, tem sido muito interessante para mim, como profissional, poder atuar em empresas que estão muito conectadas com sustentabilidade. Porque quando a gente chega nessas perguntas, né, o que fazemos? Ah, fazemos roupas. Como fazemos? Fazemos com sustentabilidade, com respeito à natureza,
com respeito às pessoas, à carga horária, né, ao ambiente de trabalho. Isso muda tudo. Isso muda completamente. Tem marcas, né, de moda, vou continuar nesse mesmo segmento, que eu já atendi bastante, que quando a gente pergunta como fazemos, eles fazemos na China, fazemos em um outro lugar, nem sei como fazemos. E isso também é importante, para a gente entender a dinâmica da marca. A quarta pergunta é: para quem fazemos? A quem é o destinatário, né, desse produto? Para quem você está fazendo aquilo? Quem você quer encontrar ali como público? A quinta pergunta: o que valorizamos? O que a nossa marca vê de valor? Então, tem marcas que é muito maravilhoso fazer esse processo. Eu confesso que é uma das coisas que eu mais adoro. Eu já fiz esse processo várias vezes, em várias marcas diferentes, e são inesquecíveis. Às vezes as pessoas choram, se emocionam, lembram de coisas, e isso ajuda muito a gente a definir a personalidade da marca. Porque apesar de já ter citado que marca não existe, marca é uma ficção, as marcas, elas são também o retrato da liderança. Elas são uma forma da liderança se projetar. Quando a gente fala de marketing humanizado hoje em dia, né, que muito se fala disso, eu sempre digo, não existe humanizar uma marca. Não existe contratar um profissional para humanizar uma marca. Existe a gente olhar para essa marca e encontrar uma liderança humana, uma pessoa que tem valores, uma pessoa que tem caráter. Aí fica mais fácil todo esse processo de humanização descer para outras áreas da marca. Então, acho muito importante a gente saber o que a gente valoriza, né? O que a gente pensa. A sexta pergunta é: contra o que nos erguemos? Parece uma pergunta retórica, né? Parece, mas é importante. Contra o que a gente se ergue? A gente se ergue contra o desperdício na produção da moda. A gente se ergue contra despejar dejetos na natureza. A gente se ergue contra toda e qualquer discriminação. É isso que é importante. Isso dá personalidade para alguma coisa que é uma ficção. A sétima pergunta: e qual é a nossa personalidade, então? Somos alegres, somos tristes, somos introspectivos? A oitava pergunta é importantíssima: o que nos torna diferentes das outras? Então, essa é fantástica porque todo mundo fala, sua marca precisa ter diferencial. Qual é o diferencial da sua marca? E diferencial também é interessante porque a gente pode usar isso para muitas criações de conteúdos, para comunicar alguma coisa que às vezes não é muito nítida, às vezes não está muito clara para as pessoas. E aí quando a gente fala aquilo que realmente nos torna diferente, é quando a gente vê de fato o diferencial materializado, né? Por que fazemos o que fazemos? Qual que é a nossa motivação? E aí, claro, essas reuniões de tom de voz, elas são importantes que a gente envolva as lideranças. É importante nessas reuniões também que a gente tenha um respaldo de quem dá a palavra final, porque é uma das coisas mais importantes que a gente faz, é definir essa personalidade da marca, né? E aí, quando a gente vem para um segundo momento de perguntas, são mais focadas sim aí na personalidade, porque o que é a personalidade? São traços humanos que vão caracterizar essa minha ficção chamada marca. E para isso também a gente tem algumas perguntas para fazer e que ajudam muito a conduzir esse processo. Então, a primeira é: como queremos que as pessoas se sintam quando falam conosco? Isso é fundamental. A gente está falando de interação, de mídias, de comentário, de inbox, de conversa. Vale muito isso. Como a gente quer que as pessoas se sintam. A segunda pergunta: como nos relacionamos com as pessoas? Como que a gente, enquanto marca, e quando eu falo pessoas aqui, eu vou extrapolar, tá? Eu não vou para funcionários ou vou para clientes, eu vou para todo mundo, funcionários, clientes, fornecedores, como é meu jeito de tratar as pessoas. Eu nunca acredito muito naquelas empresas que falam assim: somos centrados no cliente. Meu Deus, só centrado no cliente e dentro, centrado nas pessoas, porque são pessoas ali o tempo todo, são pessoas
que vão, de fato, né, tangibilizar a sua marca, inclusive para outra pessoa. E de que modo a gente contribui para mudar a vida das pessoas? Ou a gente não muda a vida das pessoas? A nossa marca, o nosso produto, ele não faz a menor diferença. Será mesmo? Vamos pensar um pouquinho mais, né? Eu acho que é possível que a gente encontre uma resposta positiva para isso. A quarta pergunta: qual é a nossa ideia de sucesso? O que para a nossa marca é sucesso? Ter mais lojas, produzir mais, ter mais clientes, se tornar mais conhecida, expandir para o mundo inteiro. É legal esse exercício, porque a gente passa por outras questões também da marca. E o que significa fracasso para a gente? São perguntas profundas, né? São perguntas que a gente precisa fazer se de fato a gente quer ter um bom tom de voz, um tom de voz coerente com a marca. E de quais valores a gente não abre mão? O que é inegociável para a nossa marca? O meio de produção, ser sustentável, ou a forma de distribuir, a precificação? O que é importantíssimo ali que a marca não abre mão dos seus valores? E o que é incrível no nosso mercado? Olhar para o mercado onde você está inserido como marca e falar: é o mercado de beleza, é o mercado imobiliário, é o mercado de gastronomia, e olhar em volta e falar: peraí, o que tem de muito interessante aqui? Porque isso também já é um exercício para a gente começar a pensar os conteúdos. Tudo contribui. Quanto mais perguntas a marca se faz, quanto mais respostas a gente consegue obter, né, e a gente consegue concretizar aí nesses nossos materiais documentados, melhor, mais segurança a gente vai ter para fazer as criações dos conteúdos e para que esses conteúdos não sejam só posts, que eles possam ir além. Que marcas dentro e fora do nosso nicho nos servem de inspiração? Olhar também para fora, ver como outras marcas inspiram, não necessariamente do seu segmento. Eu tenho um portfólio de clientes muito variados. Eles vão de clientes de beleza, passando por moda, mercado de seguros, mercado imobiliário, alimentação. São bastante diferentes entre eles. Só que eu estou o tempo inteiro aprendendo com o mercado imobiliário, alguma coisa que eu possa aplicar no mercado de moda, ou que eu aprendo no mercado de educação, que pode ser aplicado no mercado de seguros. São insights, né? São insights, e é muito legal quando a gente realmente percebe que essa construção que a gente faz do nosso trabalho, do nosso portfólio de clientes, é percebido pelos outros. Quero contar aqui uma coisa muito minha, muito particular para você. Durante muito tempo eu olhava o meu portfólio e eu achava que ele era variado demais, que ele tinha clientes de segmentos diferentes demais. Até eu receber um feedback de um cliente quando me procurou. E eu imediatamente falei para ele, olha, eu não entendo nada do mercado de marketing político. Não entendo nada, não entendo do mercado de prefeitura, não é o meu negócio. E ele falou para mim: mas eu tô te procurando por isso, porque eu quero uma pessoa de portfólio variado, que possa trazer para a gente essas ideias. Então, isso é interessante da gente perceber que conforme a gente vai trabalhando para outras marcas, para outras empresas, a gente vai aprendendo, vai se inspirando e uma coisa contribui com a outra. Muito bem, vamos para a última pergunta aqui da personalidade. Quais as marcas, né? Quais são as marcas que nós não queremos ser associados? Então eu poderia pensar assim: eu enquanto marca pessoal, não quero que me associem a quais marcas? Ou a quais personalidades? Ou a quais pessoas famosas, celebridades? Eu quero ser associada a quem? Eu quero ser lembrada quando lembram de quem? É muito interessante esse exercício, porque ele parece simples, mas ele é bastante profundo. E depois disso, um outro momento que eu adoro, que eu amo fazer, é quando eu crio a nuvem de palavras. Aqui eu deixei de presente para você, no material, uma lista de palavras que ajudam muito quando a gente está trabalhando o tom de voz. Então, vai desde amável, amigável, empática, criativa, prestativa, provocante, saudosista, sedutora, técnica, vibrante, tranquila, habilidosa, energética, chocante, carinhosa. Olha quantas palavras!
Não parece, né, que é alguma coisa assim complexa, parece que é uma coisa simples, escrever um monte de palavra, mas se eu falar o quanto essa lista de palavras me ajuda, e eu tenho certeza que vai te ajudar também. Por isso que eu fiz questão de deixar ela no material, porque ela é muito útil na hora que a gente começa a escrever ali mesmo a marca, né, o tom de voz que essa marca vai ter. Ajuda demais, a gente não perde tempo, porque é aquela coisa, sempre quando tem um brainstorm, a gente começa a pensar ali num conteúdo, parece que dá um branco, né? Que a gente apaga as palavras da cabeça. Então, eu tenho sempre a minha cartelinha ali de palavras. E eu tô entregando essa cartelinha para você também poder usar ela com uma carta assim na manga e acelerar seus processos aí de escrita de tom de voz. Vou trazer um exemplo concreto. Trabalhei durante um ano para uma marca infantil e essa marca eu tive a oportunidade de pensar no tom de voz, no planejamento editorial, né, documentar tudo isso. E eu acho que aqui, nesse momento, eu posso trazer um insight também, insight de gestão. A gente não pode nunca dissociar tudo isso que eu tô falando e todas essas tarefas que a gente tem para fazer sobre o conteúdo, né, sobre a criação de conteúdo, seja ele proprietário, seja ele não proprietário, a gente precisa pensar na prática. Como isso vai funcionar no dia a dia? Eu tive a oportunidade de trabalhar numa agência em que eu tinha acesso a grandes diretores de artes, grandes jornalistas, pessoas extremamente competentes e reconhecidas no seu mercado. Como funcionava o nosso processo de entrega para a marca, para um cliente, do tom de voz, do planejamento editorial, da grade de conteúdo, né, de tudo isso assim que eu venho falando aqui, da escolha de influenciadores para a marca. A gente fazia uma reunião com esses profissionais muito gabaritados, então eu escolhia lá 2 diretores de arte, mais 2 jornalistas redatores, e eu passava para eles o briefing da marca. O que a marca me pediu? O que ela está buscando? O que ela gostaria? Qual é a necessidade do negócio? Feito isso, a gente estabelecia os prazos, porque prazo é tudo no mercado de publicidade, é ter o prazo certo para entregar. Determinava um prazo e aqueles diretores de criação e os redatores se reuniam e começavam a escrever como que seriam os nossos conteúdos, né? O tom de voz, como seriam os posts. E para que servia esse primeiro momento? Servia para a gente ter o norte, para a gente ter o rumo, para onde a gente vai. No nosso dia a dia, eu não tinha aquele diretor de arte, eu não tinha aquele redator, aquele jornalista do meu lado, trabalhando na nossa mesa, criando conteúdos todo dia. Mas eles eram os responsáveis por determinar padrões, por determinar linguagem, né? Linguagem visual também, como que isso vai ser feito. E era muito bom, porque aí eu conseguia, como coordenadora ali, né, pessoa que tem que fazer o negócio acontecer, que os outros profissionais, pouco menos experientes ainda, jovens, às vezes até estagiários, que eles conseguissem fazer. Por quê? Porque esses profissionais, eles deixavam pra gente, além de toda essa documentação de tom de voz, guia editorial, pautas, tudo isso descrito. Então era muito fácil chegar para um diretor de arte que ainda está começando, um assistente, e falar para ele, ó, tá tudo escrito aqui. A imagem ela tem que ter essa fonte, ela tem esse filtro, ela usa essas cores, né? A gente dá um direcionamento, mas ele foi criado por um grupo de pessoas extremamente experientes, mas que eu não tinha condições de manter na equipe, porque eu não tinha essa verba todos os dias. Então a gente demandava um projeto editorial, um projeto de tom de voz desses nossos profissionais que eram mais sêniores, que eram mais experientes, mas depois o dia a dia era toda a nossa equipe ali de profissionais que eram plenos e júnior que faziam, que botavam a mão na massa. E isso funcionava muito bem. Era um processo muito legal, porque a gente conseguia ter conteúdos de extrema qualidade, mas eu conseguia também viabilizar o custo para a marca, porque eu não tinha como manter ali, através do orçamento da marca, profissionais
mais caros, profissionais mais experientes. Então, é possível a gente trabalhar com excelência com recursos que são mais limitados. Basta a gente se orientar nesse sentido de ter um projeto editorial, de ter um projeto de tom de voz feito por grandes profissionais e bem escrito, porque a partir disso a gente consegue fazer. Então, aqui eu coloquei alguns prints, né, que eu tirei ali, né, algumas coisas são confidenciais, mas eu consegui colocar algumas coisinhas para você ver, que é o jeito de falar da marca. Então, o estado de espírito é para cima e o tom é bem humorado. A linguagem é coloquial, simples, mas jamais infantiloide. Escreveremos também em tom de conversa, sempre direcionado aos pais ou responsáveis. Uma marca infantil, ela não está falando com a criança, está falando com adultos. Priorizamos os posts com informações curtas e objetivas. Isso já me ajuda demais. Depois tem a nossa nuvem de palavras. Moda, estilo, família, amizade, fantasia, imaginação, acolher. Tá aqui. Já tô vendo para que lado que esse conteúdo vai. O que a gente fazia depois era entender quais eram os territórios, essas editorias, né? A gente falou de editorias, algumas empresas chamam dos territórios pelos quais a marca vai passar. Então, território para falar de marca e coleção, território para falar de lojas e franqueados, território para falar do editorial de moda, né, dos ensaios, dos lookbooks, e o institucional, quando a gente fala da marca também. Uma outra coisa que ficava à disposição ali da nossa equipe de júniores, vamos dizer assim, eram os modelos. A gente tinha modelo para todos os tipos de posts a serem criados. Modelo de post de conteúdo para promoção, modelo de post de conteúdo para editorial, de coleção, de looks, né? Como que eles vão aparecer. Quando a gente faz promoção, como são esses posts. Então, bastava olhar para a referência para você falar, opa, liquidação, a gente usa essa fonte. Para mostrar o editorial, a gente usa esse filtro. Como que a nossa forma de falar, a gente olha também, tá bem humorada, tá coloquial. Eu nunca me esqueço que a gente sempre falava do coloquialismo, né? Então é pra você, pra mim. E uma pessoa, né, um chefe que a gente tinha nessa agência, que ele não estava ali no dia a dia do cliente, ele falou, tira esses pra não, vamos botar para. E aí a gente vai lá, pega o tom de voz, pega a linguagem e fala, ó, a gente pode usar o pra, a gente não precisa usar o para. É um detalhe, gente. Vocês estão vendo que é o detalhe do detalhe, mas isso é aquilo que vai dar mais ou menos veracidade para a marca, né, quando ela fala. E aí a gente também tinha os nortes do nosso conteúdo. Então era criar integração entre os universos da marca, abrir canal de comunicação, né, interação e conversa com os pais, que são os verdadeiros consumidores, né, os pais e mães, né, que consomem a marca, que compram para os filhos, promover o canal de compras, que era o e-commerce, claro, a marca quer vender, ela precisa que a gente promova esse canal também. E ampliar a audiência em torno da marca, fazer com que a marca se tornasse cada vez mais e mais conhecida. Então aqui, o que eu trouxe? Eu trouxe alguns elementos ferramentais que vão ajudar a uma reunião de tom de voz a acontecer de uma forma mais efetiva, mais assertiva mesmo, e também trouxe um pouco da gestão e de como a gente faz isso no nosso dia a dia. Seja uma agência ou seja uma marca, é possível a gente trabalhar e ter conteúdos muito bem pensados. E eu sempre me lembro dos irmãos Michelin, eu nunca esqueço dessa lição. A gente falou isso no começo, a gente pode retomar isso em vários momentos da nossa aula, e agora eu retomo também, porque os irmãos Michelin, eles não eram os viajantes, eles não eram as pessoas que tinham aqueles conteúdos. Só que eles entenderam que para fazer um bom conteúdo para um determinado público, muitas vezes eu tenho que buscar fora. Isso acontece muito com a gente, né, em planos editoriais que a gente faz, e às vezes é para falar com um público que a gente não tem familiaridade, a gente não tem conhecimento. Se a gente não tem conhecimento, se a gente não tem familiaridade, nosso texto não vai ser bom, nosso conteúdo não vai atrair. As pessoas não vão se sentir engajadas. E eu tenho muitas provas disso ao longo da minha vida profissional, de coisas que eu já vi.
Então é muito importante a gente saber criar muito bem um conteúdo para depois fazer uma série de derivações no dia a dia, mas com um bom material, uma matéria-prima boa, né? Alguma coisa que foi muito bem pensada. Cada conteúdo, quando a gente faz no digital, ele não é um simples post. Eu digo que ele é o capital social da sua marca. E a gente pode ir além. Se a gente pensar no Google como um buscador que indexa palavras, né, que indexa conteúdos, toda vez que eu faço um post, eu estou dando uma moeda a mais para o Google, eu estou me tornando uma pessoa com mais valor dentro da plataforma e com mais chances de aparecer. E alguma coisa que eu gostaria de falar para encerrar a nossa aula, né, tentando buscar um gancho com o nosso início, que foi quando eu disse que as pessoas estão cansadas de propaganda, as pessoas estão saturadas, elas estão imunes à propaganda. Quando a gente faz conteúdo digital, ele é propaganda, mas eu costumo dizer assim, não exagere na propaganda quando o conteúdo é assunto digital. Eu espero muito que você tenha gostado da aula, que tenha sido proveitosa, que tenha te feito pensar e que nos próximos dias te gere mais e mais insights e torne o seu trabalho cada vez mais excelente. Muito obrigada!